Doutora, agora eu tenho dúvidas a respeito do que é a doença do refluxo e o que mais ela pode acometer a pessoa, se ela dá outras doenças associadas. Então, a doença do refluxo gastroesofágico é na verdade, um defeitinho que a gente tem na passagem do esôfago para o estômago. Essa passagem normalmente fica fechada. Nesses indivíduos, por um problema genético, uma composição do corpo mesmo, fica aberto. Então, o suco gástrico, que é ácido, volta e sobe para o esôfago. Então, a pessoa sente queimação no peito, sente voltar aquele líquido, pode dar mau hálito, pode dar um desgaste do esmalte dentário, pode dar pneumonia, otite. Então, pode dar várias coisas mais em via aérea dependendo do grau de refluxo. Então tem que ter todo aquele cuidado com as medidas comportamentais, alimentares e associar as medicações, né? Os inibidores de bomba de prótons e a domperidona, bromoprida, tudo associado para melhora do quadro. Mas esse quadro ele é reversível, ou seja, a pessoa se cura no caso dessa doença? Não tem cura o refluxo, tem melhora com a medicação. Normalmente os pacientes eles têm um período de piora, a gente entra com a medicação e aos pouquinhos vai se retirando essa medicação até o paciente não precisar mais da medicação. Alguns pacientes precisam de dose baixa de medicação ainda, não conseguem tirar completamente, e tem os pacientes que têm indicação de cirurgia, que são aqueles pacientes que têm hérnia de hiato volumosa, mais de 4, 5 centímetros, que têm esôfago de Barrett, que são indivíduos muito jovens, estão há anos já tomando doses altas de medicação, então a gente acaba avaliando para a cirurgia. Doutora, hoje em dia a gente tem visto muitas pessoas se queixarem sobre a intolerância à lactose, a glúten, até mesmo as pessoas com doença celíaca. O que são essas doenças? Por que se fala tanto atualmente? Por que tem se descoberto tanto dessas doenças nos dias atuais? Então, a intolerância à lactose, normalmente são aqueles pacientes que se queixam de uma dor no estômago ou uma dor abdominal difusa, tipo cólica, a distensão do abdômen, muita flatulência, gases, associada normalmente a uma diarreia ou alguns quadros da obstipação intestinal também. E o que é isso? O paciente acaba parando, na verdade, de produzir a enzima que chama lactase. E o que acontece? Essa enzima é responsável pela digestão do açúcar do leite. Então, como não tem essa enzima, quando você come leite ou derivados do leite, iogurte, Yakult, creme de leite, leite condensado, doce que vai muito leite, queijo, não digere, fermenta lá dentro, forma gases, aí estufa a barriga, dói e dá diarreia. Então, o que a gente pede para esses pacientes fazerem? Eles não vão voltar a produzir essa enzima nunca mais. Então, a partir do momento que você fez um teste da lactase, de tolerância à lactase, deu positivo, ou um teste respiratório também que a gente pode estar fazendo para ver se tem essa intolerância ou não. Tendo fechado o quadro clínico mais esse exame positivo, a gente orienta a fazer a dieta sem leite e sem derivados do leite. Então, optando por leite de soja, outros tipos de alimento, ou hoje no mercado tem muitos alimentos sem lactose. Então, tem que dar uma observada no rótulo para estar ingerindo esse tipo de alimento. E quando não pode, estou morrendo de vontade de comer uma pizza, por exemplo, no momento que for se alimentar, a gente prescreve a lactase, que é a enzima, que existe em pó, existe em comprimidos e tem que ser ingerida no momento que estiver comendo. Não pode ser antes e nem depois. E se comer 8 vezes no dia coisas que tenha leite ou derivados do leite, tem que tomar a enzima 8 vezes no dia. E voltando à sua pergunta, por que antes não fazia o diagnóstico? É que antigamente não existia o teste da lactose no sangue ou respiratório. Então a doença já existia.
Não era feito o diagnóstico, na verdade. E tem os casos que é congênito, que o nenenzinho já nasce tendo a diarreia, todo o quadro e tal. E tem os adquiridos, que já é numa idade em torno de uns 20, 40 anos, que a pessoa começa a ter o quadro clínico típico. Então, muitas vezes, como não havia esse teste, às vezes a pessoa até não conseguia entender, porque quando jovem não gostava, por exemplo, de tomar leite com Toddy. E então já possivelmente era intolerância ao leite, não é, doutora? Com certeza, provavelmente esse paciente já tinha isso. E nos quadros em que dá obstipação intestinal, principalmente o diagnóstico é mais difícil, porque quando é diarreia a gente já pensa em intolerância à lactose, mas quando é obstipado é mais difícil ainda. Então sempre a gente tem que estar investigando isso, tanto quanto diarreia quanto o intestino preso. É um exame de sangue que detecta? Exatamente, é um exame de sangue que a gente mede 3 vezes, dá uma quantidade de açúcar e depois afere 3 vezes o sangue para ver o pico do açúcar no sangue. Doutora, tem alguma dica para nos dar a respeito de algum medicamento, não diria medicamento, mas algum tratamento paliativo, aquela receitinha da vovó, alguma coisa, aquilo realmente ajudava? Aqueles chás, o que a gente pode consumir que seja bom para o nosso corpo e evite o aparecimento de uma gastrite ou de algo assim? Existem alguns chás, alguns alimentos que ajudam no paciente que já está com alguma dorzinha do estômago, principalmente. Chá de boldo a gente sabe que dá uma aliviada no paciente. E suco com folha de couve. Bate a folha com água e adoça, ou mesmo com leite, e toma pela manhã, que a gente sabe que a folha da couve tem uma substância que dá uma cicatrização nas feridinhas, na gastrite e tal. Então a gente percebe que alivia bastante. Às vezes os pacientes já vêm falando, eu tomei e tal, aliviou, posso continuar. A gente sabe que isso deve e pode continuar porque tem melhora mesmo. Doutora, e a intolerância a glúten? Como é feito o diagnóstico e como as pessoas vivem sem glúten? Então, a intolerância ao glúten é a doença celíaca, a gente chama. Como que a gente faz o diagnóstico? Normalmente o paciente vem com um quadro de diarreia crônica, mais de 1 mês, e a gente começa a fazer a investigação. A gente pede principalmente os anticorpos, que são dosados no sangue, que é o anticorpo antitransglutaminase, o anti-indomísio, e pode estar associando também um teste genético, que é a HLA-DQ2 e a HLA-DQ8. Com esses exames positivos e com o quadro clínico típico de diarreia, você já fecha o diagnóstico. Mas o principal exame para fechar mesmo o diagnóstico é fazer uma endoscopia com uma biópsia do duodeno, que é o comecinho do intestino, porque é ali que tem a alteração da doença. Então a gente biopsia lá e pela biópsia a gente fecha que é aquele diagnóstico mesmo. Por quê? Porque é uma doença que o tratamento é basicamente a dieta, vai tirar o glúten. E o glúten tem praticamente tudo, que é o trigo, o centeio, a cevada. Então uma dieta muito restritiva num paciente que já tem um comprometimento do começo do intestino, que é onde absorve tudo e ele já tem ali um processo que causa uma atrofia nos vilos do intestino e absorve já menos as coisas. Então, você põe uma dieta restritiva em alguém que não está absorvendo, então você tem que ter certeza do diagnóstico. E feito o diagnóstico, tem que dosar todas as vitaminas, os eletrólitos, para ver exatamente quanto que ela tem, se a quantidade está ok, ou se vai precisar repor. Porque esses pacientes, ao longo da vida, ainda, mesmo fazendo a dieta, tem que ficar repondo essas vitaminas. E aí a alimentação, no caso, como que ela pode substituir o glúten? Acaba substituindo mais por vegetais que não tenham, os alimentos sem glúten. Na verdade, eu acabo sempre indicando uma nutricionista porque praticamente tudo tem glúten. E aí, hoje em dia, nos supermercados,
tem vários alimentos, áreas destinadas já para essas pessoas que têm intolerâncias à lactose, ao glúten em geral. Doutora, ainda para a gente até usar isso como um alerta para a população, do que hoje, assim, a alimentação acho que está muito corrida, as pessoas não têm muito tempo para se alimentar corretamente, né? Isso pode ser o índice de aumento dessa parte de doenças gastrointestinais? Com certeza. Hoje em dia as pessoas acabam deixando de se alimentar de forma correta, de ter um tempinho exatamente para isso. Então, o ideal é você se alimentar com calma, no ambiente calmo, sem televisão, mastigando o seu alimento bem, porque essa parte da digestão já começa na boca. A ingesta do tipo de alimento também que deve ser ingerido, de preferência frutas, verduras, carboidrato, mais uma quantidade correta, gordura também, porque a gente vê que a ingesta de gorduras, carboidrato é muito alta e o resto da alimentação balanceada fica de lado. E a gente sabe que o uso, principalmente de sal, de gordura e carboidrato em excesso, predispõe principalmente alguns tipos de câncer, de esôfago, gástrico, tem a influência. Essa coisa de mastigação, existe alguma coisa que a gente possa indicar? Porque algumas pessoas até falam, tá bom, mastigação, mas o que é mastigar bem um alimento? Existe aquela coisa você deve mastigar X vezes uma colherada de alimento, por exemplo. Existe isso, doutora? Não tem, na verdade, uma regra, né? Você tem que mastigar ao ponto de você sinta que aquilo esteja um aspecto mais pastoso, né? Quando você já engole um grão inteiro, é porque você não mastigou o suficiente. Então, umas 10 mastigadas e depois engolir é o ideal. E depois também não deitar após a alimentação, já lembrando do refluxo, que piora bastante. Uma outra coisa, as pessoas ansiosas, elas tendem a ter um probleminha maior, não é verdade? Porque elas comem correndo, são ansiosas para tudo. Isso tem também alguma relação, não tem, doutora? As pessoas ansiosas, elas nem mastigam, acho. Acho que elas passam para deglutição direto, né? É verdade. E isso altera tudo, né? Com certeza. Aí já piora a dor no estômago também, já piora as feridinhas que estão abertas lá, o tempo de digestão demora, o abdômen fica estufado. Então procurar manter a calma para ter uma qualidade de vida melhor. Exatamente. Agora, doutora, sobre o tabagismo e a bebida alcoólica, o que isso pode acarretar de malefícios para o ser humano, para a população em geral? Bom, o tabagismo, além dos problemas pulmonares, a gente sabe que está relacionado com câncer, né, do esôfago, gástrico, e piora bastante a doença do refluxo. A parte da bebida alcoólica, a mesma cor. Tem a ver também com câncer do esôfago e estômago, fora os malefícios que faz, né, para o fígado, dando a cirrose, o pâncreas, a pancreatite crônica por álcool e suas consequências. Doutora, e assim, como a gente pode suspeitar, o paciente pode suspeitar que algo está errado? Quais os sintomas que devem ser considerados de alarme? Então, na parte de esôfago e estômago, a gente sempre fica atenta, é lógico, além da dor que o paciente vem referindo, náusea, vômito, a gente principalmente tem que ficar atento quando eles falam que entala o alimento na região aqui do tórax e chega até que vomitar, isso a gente chama um sinal de alarme, ou às vezes eles têm dor durante a deglutição, até mesmo vômitos com sangue, ou quando faz um cocô preto igual piche, ou quando perdeu muito peso sem ter feito nenhuma dieta, ou mesmo palpa, mexe na barriga, sente um carocinho. Então, essas coisas são importantes, devem ser faladas e questionadas durante a consulta. Doutora, agora uma dúvida sobre um exame que as pessoas não gostam muito de fazer, que se chama colonoscopia. Doutora, pode explicar um pouquinho pra gente o que é e o que esse exame pode detectar? A colonoscopia é o exame que a gente pede
para investigar doenças do intestino grosso e o final do intestino fino, tá? O exame em si é muito simples. O problema mais difícil para o paciente é o preparo para o exame, que tem que ser uma dieta líquida, sem resíduos e usa bastante laxante. Por quê? Porque o intestino tem que estar limpinho para a gente enxergar lá dentro. No dia do exame, o paciente recebe sedação na veia, não sente absolutamente nada, faz o exame dormindo e a gente passa o aparelho pelo ânus para ver dentro do intestino, como se fosse uma câmerazinha. E nesse exame é muito importante, por quê? Porque se tiver alguma lesão, a gente pode estar biopsiando e até mesmo ressecando, não tendo que ir para a cirurgia. E isso é importantíssimo, principalmente hoje em dia, que a gente acaba solicitando com frequência acima de 50 anos, os pacientes para o rastreamento do câncer do cólon. Por quê? Porque a gente sabe que aumenta muito acima de 50 anos e se a gente achar pólipos, aquelas verruguinhas que a gente sempre acha que podem evoluir para câncer, ou até mesmo câncer, a gente pode estar biopsiando e agilizando no estágio inicial da doença o tratamento. E às vezes, muitas vezes, com uma simples cirurgia, hoje em dia pode fazer até por vídeo, o paciente fica curado do câncer sem grandes intervenções como quimioterapia, radioterapia, que são os casos mais avançados. Doutora, a gente pode falar um pouquinho sobre o fígado? Qual a importância dele no nosso organismo e quais as doenças que podem acometer o fígado? Bom, o fígado é o nosso órgão, um dos órgãos principais do nosso organismo. Tudo que está no nosso organismo, que cai no nosso sangue, passa por ele, é nosso filtro. Então, desde tudo que você come, todos os nutrientes que são ingeridos passa por ali, todas as medicações passam por ali e todas as coisas ruins também que a gente tem, excesso, gorduras e afim, passa por ali. Então, ali é um sítio que pode acontecer muita doença e ele afetado desequilibra bastante o resto do organismo, né? E quais as doenças, doutora, que pode acometer o fígado? Então, o fígado tem as hepatites virais, pelo A, B, C, D, tem o próprio álcool que pode afetar e causar algumas alterações, tem o câncer, que pode ser do fígado mesmo, ou até metástase, que é um câncer à distância muito comum também no fígado, principalmente em câncer do trato gastrointestinal. E tem coisas benignas, como cistos, hemangiomas, alguns adenomas, que a gente só faz segmento também.